Nesta edição do programa TV Direitos Humanos, vamos conversar sobre um tema crucial e urgente para a nossa sociedade: racismo ambiental. Eu, Del Souza, e Manuel Moraes, advogado e cientista político, recebemos a professora Tereza Cristina, ativista negra, doutora em serviço social, vice-líder do grupo Estudos em Raça, Gêneros e Políticas Públicas da Unicap e analista do Instituto Nacional de Seguro Social. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, ou Educomunicação de Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos de Ação Social e o Centro de Cultura Luiz Freire. O racismo ambiental é uma forma de discriminação que afeta de maneira desproporcional as comunidades mais vulneráveis, em especial as populações negras e indígenas. Infelizmente, esta realidade tem sido evidenciada por diversos estudos no Brasil e no mundo. A Universidade de São Paulo, a USP, por exemplo, realizou um estudo que revelou mais de 70% das pessoas que vivem em área de risco são negras ou pardas. Além disso, o Instituto Socioambiental, o ISA, aponta que cerca de 13% dos territórios indígenas no Brasil estão em situação de conflito socioambiental. Essas populações também são as mais afetadas pelo impacto das mudanças climáticas, conforme está destacado no Atlas do Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, lançado em 2020 pelo Ministério do Meio Ambiente. É sobre essas questões e outras questões que envolvem esse tema do racismo ambiental, que o TV Direitos Humanos conversa com a professora Tereza Cristina, ativista negra, doutora em serviço social, e com Manuel Moraes, debatedor desse nosso programa. Seja bem-vinda, professora Tereza. Seja bem-vindo, Manuel. Obrigado, querido. Professora Tereza, a gente começa essa discussão sobre o racismo ambiental e eu gostaria que a senhora já fosse direto ao ponto. Assim. Existe uma dúvida muito grande sobre o que vem a ser o racismo ambiental, e eu queria que a senhora começasse já falando para a gente o que é o racismo ambiental. Primeiro dizer que não é um racismo novo e que não é um racismo diferente, é o racismo de sempre, porque quando a gente começa a adjetivar o racismo em ambiental, religioso, recreativo, é importante a gente dizer que a gente está tratando de uma única base, que é o racismo enquanto um elemento estruturante nas nossas relações e da nossa formação social enquanto nação. E à medida que a gente vai avançando nos estudos com relação à questão racial, a gente vai descobrindo e agregando conceitos para evidenciar que as várias nuances da nossa realidade estão ali caracterizadas e conformadas, digamos assim, pela questão do racismo como base estruturante disso. Então, nesse sentido, o racismo ambiental, a gente poderia dizer que ele é até um desdobramento do entendimento do que é o racismo institucional, que é a ação ou omissão do poder público e da iniciativa privada em determinadas ações voltadas para populações específicas, e diga-se de passagem, a população majoritariamente negra. Então, quando determinados grupos populacionais sofrem de maneira desproporcional, por exemplo, os efeitos das reações climáticas da natureza, isso caracteriza racismo ambiental. E aí vários aspectos podem ser colocados nesse sentido que a gente vai conversando ao longo do programa. É interessante que quando a professora fala sobre, vamos dizer, um conceito do racismo ambiental, muitas pessoas se apegam a dois temas, né? A questão do racismo e do ambiente, da localidade em si, e a gente tira a pessoa deste meio aí. Manuel, falar em racismo ambiental está falando também em questões humanas, não é isso? Exatamente. O professor Franklin Chaves, de 1981, né, Tereza, ele foi quem iniciou e, digamos assim, estabeleceu esse primeiro conceito, que vem sido, como a professora disse, ampliado, porque trata de uma dimensão humana, o bem viver na sociedade. Agora, com o efeito climático, os lugares de maior vulnerabilidade coincidem com os lugares da periferia. Por quê? Porque a chuva que cai não afeta da mesma forma todos os bairros. É porque há bairros com infraestrutura e outros bairros sem infraestrutura. Então, quando você faz um mapeamento, a cartografia, e coloca sobre essa cartografia a questão de raça, você identifica o racismo ambiental.
Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, que é o exemplo das novas ciclofaixas que fazem por aí, né? E eu tinha percebido que quando a gente, no horário de pico, por exemplo, tem muitas pessoas que vão para o trabalho de bicicletas, né? E aí, obviamente, é uma outra questão, mas só para exemplificar essa questão que a gente está falando agora. E engraçado que as ciclofaixas mais bem estruturadas estão em bairros de pessoas que não precisam ir de bicicleta para os trabalhos, enquanto que as outras regiões, né, não têm essa ciclofaixa. Isso é uma maneira de a gente perceber esses sinais desse racismo ambiental. Como é que ele se manifesta, professora? Você deu um gancho perfeito, Del, que é o seguinte, quando as ciclofaixas elas começam a ser criadas nas cidades, não é para favorecer aquele trabalhador, a trabalhadora, sobretudo negro, que vai de bicicleta para o trabalho. É na perspectiva do lazer. E o lazer para favorecer uma população que usa a ciclofaixa como uma opção, como divertimento e não como uma necessidade. Porque uma outra forma de caracterizar o racismo ambiental é a questão do transporte urbano. Vamos lembrar da Covid-19, que nos recomendou, por exemplo, a questão do isolamento e que muitos trabalhadores e trabalhadoras não podiam ficar isolados porque tinham que trabalhar, e aí a gente era obrigado a manter um distanciamento, vamos dizer assim, social em alguns espaços, mas no coletivo, no ônibus, era aglomeração total. Então, o racismo o ambiental se configura nesse sentido. O direito à cidade, o direito a ocupar o território, o direito a circular nesse território, a liberdade de ir e vir. Então, tudo isso está associado a essa questão do racismo ambiental. Como bem lembrou o professor Manuel, quando as primeiras ideias, né, do tema de racismo ambiental surgem nas comunidades norte-americanas justamente para denunciar a destinação de elementos tóxicos em determinadas comunidades, lixões, né, destinação de resíduos altamente poluentes em comunidades habitadas majoritariamente por pessoas negras, né? Ou efetivamente por pessoas negras, porque os Estados Unidos ainda sofrem o efeito do que foi o segregacionismo, né, o racismo lá, um racismo segregacionista. Então, é muito demarcado isso e dito. No Brasil também tem, há bairros negros e há bairros brancos, né? A questão é que aqui a gente leva tudo para a questão de classe, questão da pobreza, e não é. Existe um elemento raça muito marcante aí. E quando a gente fala em direito, né, a professora traz essa coisa do direito aí, né, a gente pensa logo em que todo cidadão tem direito a uma moradia digna, à saúde, e aí vai, toda a nossa Constituição está aí para isso. Manuel, sobre essas questões a gente vai falar no próximo bloco, a gente volta no próximo bloco para conversar sobre isso e outras questões também que envolvem o racismo ambiental. No próximo bloco, teremos também a reportagem de Marcelo Dantas. Ele traz situações do racismo ambiental e os desafios das classes negras que vivem nessas áreas menos favorecidas. A gente volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nessa edição fala sobre racismo ambiental. Para isso, conversamos com Tereza Cristina, ativista negra e doutora em serviço social, e Manuel Moraes, advogado e cientista político. Professora Tereza, Manuel, a gente volta para continuar debatendo sobre o racismo ambiental, e eu queria pegar aquele gancho lá que que a professora trouxe sobre a questão dos direitos, e já perguntar a você, Manuel. Manuel, essa garantia de direito, de onde é que vem? Quem é responsável para garantir que essas pessoas, quando a gente fala em moradia, em outros direitos que elas tenham tenham esse direito assegurado e que elas possam usufruir desses direitos? Primeiro porque o Estado de Direitos, né? E o Estado de Direitos, como você bem disse no bloco anterior, o viver, né, o direito à habitação, a dignidade do ir e vir, como a gente falava do transporte público, é um conjunto, porque veja, direitos humanos não estão mais divididos, né? A gente trabalha numa perspectiva da interligação dos direitos humanos. São interdependentes. Não existe mais direitos civis e políticos, econômicos, é tudo junto. Então, por isso que a gente fala de DESCAS, direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Então, você tem que ter cultura, tem que ter direitos civis e políticos e tem que ter acesso aos direitos econômicos, sociais. Então, o que falta, muitas vezes, é que essa questão ambiental, ela desnuda, não é, e revela toda a segregação racial. Porque o racismo, enquanto manifestação cultural e social, ela é um grande desafio, porque na nossa sociedade, como diz o ministro Silva Almeida, como o racismo é estrutural,
ele é camuflado de uma certa ideia ingênua de uma democracia racial que foi defendida por Gilberto Freire e que ganhou as escolas, as academias, como se fosse o Brasil um país pacífico. Ora, que pacífico? Porque se nós temos 700 mil pessoas presas, se você fizer uma estatística, 90% é negra. As pessoas que morrem do trânsito, se você fizer uma estatística, a maior parte é negra. Se você pegar a Covid e fizer a estratificação, inclusive deu acesso à vacinação, porque como a vacinação foi distribuída por etapas e estratificada, população mais velha, população mais nova, e se você quer ver que a população negra não chega a determinada idade, então a população negra teve menos acesso à vacinação daquela forma que foi distribuída do que a população branca, que tem uma idade mais longeva porque tem mais proteção social. Então, a questão do racismo tem que ser enfrentada de forma ampla, por isso que as pesquisas revelam o racismo ambiental como um dado, né, que evidencia algo que é muito estrutural, mas que não só está associado à questão negra. A gente pode associar a questão indígena, a questão dos ciganos, e diversas outras, né, manifestações e povos que no mundo inteiro sofrem também do mesmo fenômeno. E aí nessa linha de conversa, o nosso repórter Marcelo Dantas, ele foi para as ruas e fez uma reportagem para a gente, trazendo um pouco sobre as questões, os desafios. Vamos acompanhar a reportagem de Marcelo Dantas. Alagamento, deslizamento de terra, queimadas, todos esses fatores têm um ponto em comum. Acontecem em locais em que a população negra, indígena, quilombola e tradicional vivem. A esses tipos e contextos de violações de direitos chamamos de racismo ambiental, por operar na lógica da desigualdade étnico-racial. De acordo com o estudo Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades do Instituto Polis, em 2022, a cidade do Recife tem 677 áreas com risco geológico. Nenhuma delas é ocupada pela elite econômica da cidade. E ficou muito evidente com as chuvas de 2022 na região metropolitana do Recife, que, somada com a falta de políticas públicas para as periferias urbanas, fez com que 128 mil pessoas tivessem que deixar as suas casas, temporariamente ou provisoriamente, e 140 pessoas morreram, a maior parte por deslizamento de terras. Martiene Oliveira é jornalista e idealizadora do coletivo de mídia independente e popular Sargento Perifa. O grupo atuou auxiliando as pessoas vulnerabilizadas na época das chuvas de 2022. Ela destaca o quanto é necessária a comunicação alternativa e comunitária para visibilizar a voz do povo nessas situações. Mas foi importantíssimo, né, a gente falar sobre a última morte, né, das chuvas, né, no nosso território, que foi o caso de Lucas, né? Lucas, um menino de 13 anos que morreu no Córrego do Tiro, né? E quando a barreira caiu ali, a gente foi para as redes sociais, né, e falou sobre isso, né, com o título Ei, Prefeitura do Recife, não adianta cobrir o seu descaso com lona, né? E essa matéria repercutiu, com certeza chegou lá. Mas por que os territórios ocupados majoritariamente pela população negra sofrem com tantas ausências do poder público? Martiene afirma que a favela é o maior exemplo quando se fala em racismo ambiental. É na favela onde se tem mais índices de epidemia, né, como dengue, né, como qualquer outra coisa. É na favela onde se tem o maior índice de violência urbana, né? E eu acho que tudo que se trata de território, né? E quando a gente fala de território, a gente fala de favela, né, falando da população negra, né? Envolve também o racismo ambiental. A dona de casa, Bárbara Franco, mora no bairro do Vasco da Gama, no Recife, que já havia sofrido com um desastre ambiental em Pernambuco em 2022. Ela relata que, mesmo sem chuvas fortes, o cenário de abandono é o mesmo, e que alertou a prefeitura há 2 anos do risco da casa desabar por conta de rachaduras. Era dia 24 de maio, inclusive minha menina fazia 11 anos nesse dia, né? Aí foi 6h30 da manhã, eu estava sentada aqui no chão e a mamãe estava dormindo no sofá, a mamãe mais velha de 14 anos, né? Aí quando eu escutei a zoada, bum! Aí eu disse, meu Deus, eu sabia, o muro caiu. Mas graças a Deus que não estava passando ninguém na hora, né? Porque senão com certeza tinha morrido alguém. Na favela do Jacaré, no município de Paulista, em Pernambuco, o coletivo Fruto de Favela atua junto à comunidade pensando em educação, tecnologia e meio ambiente. E foi a partir desse trabalho que surgiu um projeto pensado para superar o problema do lixo, como detalha Daniel Paixão, empreendedor social do Fruto de Favela.
Quando a gente começa a desenvolver o Lichart, foi muito observando que o acúmulo de resíduo sólido dentro do território aumenta o gás de efeito estufa, consequentemente também aumenta o risco de crianças, adolescentes, jovens, adultos estarem em meio a doenças. Antes das chuvas de 2022, o Fruto de Favela, junto a outros coletivos populares da cidade, fizeram um diagnóstico da vulnerabilidade socioambiental do município, que se mostrou eficiente ao contrário do poder público. A gente, enquanto favela, enquanto território, a gente vive numa vulnerabilidade socioambiental imensa por conta da ineficiência e da falta de interesse social do poder público e também do poder privado de entender a importância de gerar um melhor serviço para que as pessoas que moram em territórios vulnerabilizados pudessem viver com oportunidades dignas. Então, professora Tereza, a gente, quando fala em classes, a gente está falando em várias camadas da sociedade. Infelizmente, os desafios ainda conseguem ser maiores do que, em quantidade mesmo, ser maiores do que o número de classes que a gente possa ter na nossa sociedade. Quais são essas classes? Por que essas classes sofrem tanto com essa questão do racismo ambiental, professora? A classe trabalhadora, consequentemente a classe pobre e, consequentemente, a classe negra, quando a gente fala de uma realidade de Brasil, né? Há uma interseccionalidade entre essas categorias de classe e raça para a gente entender a realidade brasileira. A gente não pode, por exemplo, entender o que tem sido historicamente a necessidade de políticas públicas, no legado, né? O passivo, na verdade, das políticas públicas para a população negra, quando a gente remonta ao processo da nossa formação, também o processo pós-abolição e a falta de política para a inserção desse negro na sociedade de classes, né? E uma sociedade que foi alimentando o racismo da sua formação. Por isso que a gente chega a dizer que o racismo é estruturante, porque ele nunca esteve ausente da nossa realidade. Na verdade, ele fomentou, não é? A gente sempre diz que a nossa realidade ela é forjada à base do sangue negro. Muitos morreram para construir esse Brasil. Então, a gente está falando dessa população negra, das populações tradicionais, né, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, as comunidades pesqueiras, né, que vivem dessa relação direta com a natureza essa que tem sido, pelo padrão civilizatório, usurpada dos seus recursos naturais. Para quê? Para fomentar um modelo de civilização, um padrão econômico de produção, que é o padrão capitalista, que aniquila os próprios recursos naturais para poder fazer, para poder sustentar. Então, eu creio que o racismo ambiental ele vem colocar esse checkmate. A gente está numa crise civilizatória claríssima, porque a natureza tem dito a cada ano a gente vê, por exemplo, as chuvas castigarem a cidade como Recife mais cedo. Né? O ano passado foi o mês de março, aquela catástrofe. Quantas comunidades não vieram abaixo? Quantas casas não vieram abaixo? Isso é racismo ambiental, porque a construção da moradia de maneira, aspas, desordenada é a opção, é a alternativa que aquela comunidade teve para construir seu habitat, já que não tem política de habitação para, vamos dizer assim, acomodar. A gente tem um déficit no Recife de mais de 70 mil habitações, né? E essas pessoas têm que morar em algum lugar. Essa semana a gente teve o desabamento do edifício Leme, que estava desabrigado, mas que famílias tiveram que ocupar por falta de alternativa de moradia. Não é escolha. Consequentemente, não é escolha. Ninguém mora em morro por escolha, ninguém mora em alagado por escolha, ninguém mora em condições habitacionais desprotegidas, né, e inseguras por escolha. É consequência de tudo isso. Então, essa classe e essa raça se encontram nessa questão da falta de moradia e em se colocar nessa situação vulnerabilizada, né, por conta do contexto social, político, econômico e racial. É interessante quando a professora fala sobre recursos naturais e também nessa discussão do racismo ambiental a gente tem os povos indígenas, por exemplo, Manuel. E, Manuel, como pensar em políticas ou como trazer esses povos para essa discussão, também pensando na garantia de direito para esse grupo mais distante, vamos dizer assim, da sociedade e pensando na vida na capital. Assim, né? A Constituição de 88, no artigo 231, estabelece que aos povos originários deve-se haver o respeito às suas formas, tradições. E a Convenção 69, que é uma convenção, um tratado internacional que o Brasil é signatário, exige que o Estado faça consulta prévia.
Então, os povos originários têm que ser escutados e tem que haver recursos para que os povos indígenas façam suas estruturas de habitação, escolas, fazendo essa escuta e também atuação de forma autônoma. No próximo bloco temos o Fala Povo. A pergunta é: você já ouviu falar em racismo ambiental? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição debate sobre racismo ambiental. Recebemos Tereza Cristina, ativista negra e doutora em serviço social, e também Manuel Moraes, advogado e cientista político. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Paulo Pinheiro. Segundo o estudo Riscos Climáticos e Racismo Ambiental da UFBA, o termo racismo ambiental reflete as discriminações de regiões periféricas, onde vivem minorias étnicas, assoladas por falta de políticas públicas e desastres ambientais. Por isso, queremos saber, você já ouviu falar em racismo ambiental? Já ouvi falar, mas de uma forma bem rasa, mas eu imagino que seja algo relacionado a regiões periféricas da cidade e essa ausência do poder público na qualidade de vida dessas pessoas. Eu já ouvi, mas eu não me aprofundei muito sobre. Não, nunca ouvi falar sobre esse termo, mas se tem racismo não pode ser uma coisa boa, né? Então, eu nunca parei para pensar sobre essa vertente dessa forma de discriminação. Então, professora Tereza, Manuel, a gente tem essa prática de tentar separar as coisas, né? Então, racismo é racismo, questões ambientais são questões ambientais, e assim para vários temas da sociedade. Essa dificuldade de ir mesmo ao termo racismo ambiental, isso traz dificuldade também de nos colocarmos nessa cena e buscar os nossos direitos, professora? Del, a gente tem uma questão no Brasil que é como o racismo vem transitando na nossa realidade, que é a base da negação. Ele é basilar, a negação é basilar na nossa concepção de racismo. Primeiro, a gente nega o tempo todo e utiliza de ideias como a superioridade, a questão da própria concepção darwinista, né, de uma raça superior com relação à outra. O professor referiu no bloco inicial a questão do papel dos estudos freirianos com relação a isso, sobretudo quando ele escreve Casa Grande e Senzala, na perspectiva da Casa Grande para a Senzala, e cria essa concepção tanto quanto romantizada do que é o racismo no Brasil, ao ponto de entender o estupro, o que foi o estupro da mulher negra, como uma relação de benevolência do homem branco para com aquele corpo negro. Então a gente tem essa história do Brasil de negar. E quando a gente nega e substitui a isso, por exemplo, a morenitude, que é a perspectiva freiriana, ou o povo brasileiro, a gente coloca isso dentro de um universalismo que não trata as especificidades, a gente tem ainda esse racismo operando no sentido da negação do próprio ego. Então, o sujeito negro, ele vai negar o seu ego, né, e vai desejar aquele ego que é valorizado, que é aceito na sociedade, que é o ego branco. Então, passa por essa questão que é o reconhecer-se como tal e a negação também que o Brasil, durante muito tempo, viveu sob a égide do mito da democracia racial. Eu digo que esse mito veio por terra quando a luta do movimento negro conseguiu, por exemplo, instituir a lei que criminaliza a questão do racismo, né? Então, quando o Estado reconhece isso e transforma isso em dispositivo jurídico legal, a gente deixa por terra esse mito, embora ele consiga, vá sendo reproduzido no inconsciente coletivo. Então, há essa negação. E essa é a questão da primeira dificuldade, que é entender o racismo. E como essas nuances desse racismo vai aparecendo, a gente está falando hoje do racismo ambiental, mas tem também o racismo religioso, como eu já referi, o racismo recreativo, aquele de rir de piadas contra sujeitos negros, do religioso a perseguição às religiões de matriz africana. Então, são nuances de como esse racismo vai se manifestando na realidade. Então, eu creio que o desconhecimento é fruto do que é essa nossa história no Brasil. Inclusive, quando você fala em piadas, Manuel, as pessoas brincam muito, não sei se maldosamente ou mesmo ingenuamente, né, vamos dizer assim,
meio que na inocência sobre, tu és de onde, tu és do Vasco, tu és de Beberibe, tu és de... E vai citando comunidades para dizer como a pessoa é ou como a pessoa vem, porque mora em determinados bairros, em determinadas localidades mais afastadas daquilo que a gente chama de comunidades mais favorecidas, né, ou bairros mais favorecidos. Manuel, essa comunicação, essa educação, passa por aí a aplicação de direitos humanos, a busca pelos direitos humanos, para poder tornar cada vez mais essa luta mais igualitária e acabar cada vez mais com o racismo ambiental? Perfeito, eu queria complementar a Tereza, lembrando que tudo que ela disse é um projeto de Estado de eugenia. Veja, a população branca é menor do que a população negra, mas nos espaços de poder, a população negra é invisibilizada. Cadê a cúpula do judiciário brasileiro? Quantos negros, se você tivesse lá no Brasil, 100% dos juízes, talvez 1% é negro. Quanto dos médicos são negros? De 100% do Brasil, talvez 5% seja negro. Cadê os espaços de decisão política no Brasil? Se 100% de deputados, você tem 130, né? Eu acho que é menos do que isso, que hoje são negros. Ou se colocam como negros. Veja, teve que haver na última eleição uma mudança no sistema eleitoral para que haja uma valorização de candidaturas negras em todos os partidos, seja de esquerda ou de direita. Isso é muito interessante, porque o fenômeno do racismo no Brasil afeta tanto a direita como a esquerda, porque a própria esquerda tinha dificuldade de lidar com o MNU. No processo de origem da formação dos partidos de esquerda, havia até, inclusive, uma resistência à inserção do MNU dentro dos partidos, porque era como se fosse um partido. O MNU não optou por ser um partido, é um movimento, mas teve dificuldade de ter lideranças dentro dos partidos, digamos assim, existentes, né? Então veja que isso é uma coisa muito séria. Se a gente não discutir a questão do projeto Eugenia, que é exatamente o apagamento, porque você levantar uma identidade racial é levantar condições de resistência. E essa resistência no Brasil tem que ser quebrada para que a minoria branca pudesse existir. É isso que é grave. E a questão ambiental se soma a isso. Porque se nós estamos diante de uma catástrofe anunciada, como é que essa população vai sobreviver se não tem políticas públicas que dê a ela condições de sobrevivência? Então ela vai ser a primeira afetada. É isso que trata o racismo ambiental. E essa coisa de projetos é interessante porque sempre que acontece um fato de alguma catástrofe, a gente vê a população branca indo como se fosse o herói da população negra que está naquele lugar. Levando a cesta básica. Levando a cesta básica, arrecadando dinheiro. Prometendo lonas e essas medidas. Professora, existe um caminho mais esperançoso para a gente poder atacar esse problema de forma mais efetiva? Informação, informação, informação. Conhecimento, espaço, né? Lugar de fala, oportunidade para que essas vozes possam ser ecoadas e que esses corpos possam transitar nos diversos espaços, né? Recentemente, o governo Lula instituiu a obrigatoriedade de um percentual mínimo de 30% para que cargos do poder público federal, sobretudo, pudessem ser ocupados por pessoas negras. É isso que o professor Moraes traz, que é essa necessidade do Estado reconhecer e destituir isso, porque pela atitude individual das pessoas, a gente sabe que quando você consegue curar um racista, outros tantos já se forjaram nessa perspectiva. Então, a informação é a base de tudo, acesso ao conhecimento. A gente vê hoje vários grupos de comunidades se reconhecendo essa questão, os movimentos identitários têm sido os que mais têm se forjado nesse contexto atual, tem se mantido, né? Tá aí o movimento Mulheres Negras de Pernambuco, os movimentos hip-hoppers, os jovens se articulando nesse sentido de se reconhecerem enquanto pares, fortalecerem nessa questão do embate. Toda essa discussão que a gente consegue trazer na sociedade brasileira é fruto desse processo de organização do sujeito negro, desde sempre, porque ele nunca foi passivo diante dessa questão do que foi a colonização, do que foi a escravidão e do que foi essa luta libertária o tempo todo por dentro desse sistema escravista, né? E o movimento negro desde sempre, né? O professor remeteu ao MNU, o Movimento Negro Unificado. Eu fui militante do MNU durante a década de 90 e ali nos anos 80, né, no processo de tensionar
e provocar o processo de abertura democrática, o movimento negro ele tem um papel emblemático nesse sentido, dessa grita, né, de dizer, eu não estou satisfeito com essa realidade, eu quero provocar mudanças. E a gente só faz isso a partir da consciência política, da informação, do conhecimento. Então, sobre satisfação, a gente conversa no próximo bloco. No próximo bloco, temos o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando os nossos convidados respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição trata do racismo ambiental, com a participação da professora Tereza Cristina, ativista negra, doutora em serviço social, e Manuel Moraes, advogado e cientista político. Chegou a hora dos nossos convidados responderem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa, porque é o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Tiago Cavalcante. Racismo ambiental é o preconceito racial sofrido por pessoas negras que vivem em um local de degradação ambiental, sem o correto descarte de resíduos e com poluentes que fazem mal à saúde, dentre outros problemas. Segundo a agência pública, das pessoas que vivem em uma zona de risco no Recife, 59% são negras, enquanto em São Paulo são 55%. Sobre isso, a estudante de jornalismo Yasmin Moraes tem uma pergunta para os nossos convidados. E falando sobre a diferença de classes, por que o racismo ambiental também é uma questão de saúde pública? A gente agradece a Yasmin Moraes, estudante de jornalismo, pela pergunta. Com todas essas questões que envolvem o racismo ambiental, e a gente fala sobre classes sociais, dá, professora, para a gente falar também das questões de saúde pública? Com certeza, Yasmin. Só pontuar que quando a gente traz o marcador classe apenas, a gente não dá conta de entender essa discussão do racismo ambiental. A gente já falou no início que há uma interseccionalidade entre raça e classe para configurar essa situação. A gente está falando de trabalhadoras e trabalhadores pobres e que, consequentemente, são negros na sua maioria, quando a gente fala da realidade do Brasil. E tem toda a relação, porque quando a gente fala do racismo ambiental, a gente está falando do acesso a todas as políticas, desde a política de saneamento, a política de habitação, a política do trânsito na cidade, né, de transitar pela cidade, a política do transporte público e, consequentemente, tudo isso está ligado à questão de saúde. Vamos trazer a questão do saneamento, por exemplo. Recife é uma cidade que não chega a 50% em termos de esgotamento sanitário. Na sua cidade. E, consequentemente, esse 50%, ou menos de 50%, que é saneado, não é nos bairros pobres e periféricos, onde habita a maioria negra. E a gente sabe que o investimento em saneamento, por exemplo, tem um reflexo direto na questão da saúde, não é? Porque lembra da questão da Zika vírus, que provocou várias crianças nasceram com a questão da microcefalia. É uma doença relacionada de veiculação hídrica. E as pessoas armazenam água em casa, embora a gente tenha, em termos estatísticos, quase 90% de abastecimento de água na cidade, mas não é uma água que chega todo dia. É uma água que as pessoas precisam armazenar. E as pessoas não armazenam água porque gostam de armazenar água. Armazenam porque vai faltar. E vai faltar por vários dias. Então, sendo o transmissor, né, ligado à questão da água, consequentemente, quem tem menos acesso à água tratada vai sofrer com a influência desse vírus. Então, como eu trabalho no Instituto Nacional de Seguro Social, eu sou assistente social de lá, a gente fez uma campanha para atender emergencialmente várias mães daquelas crianças que precisavam da entrada no BPC, o benefício de prestação continuada. Quando a gente colocou todas aquelas mães numa agência nossa, que eu olhei, era claro que a maioria, aliás, era escuro, né? Que a maioria das mães que traziam as suas crianças eram mulheres negras. Então, não é coincidência, é consequência, né, dos espaços que sujeitos negros puderam construir nessa realidade do Recife, sobretudo, e o território que é possível ocupar. E é um território onde os equipamentos públicos não chegam,
como deveria, ou para sanar essa necessidade, e as políticas públicas têm o déficit também, como eu já coloquei, de saneamento, de abastecimento de água, saneamento em geral, né? Falando do saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento sanitário, a nossa drenagem, né, das águas de chuva é um absurdo, não pode chover nessa cidade que alaga em todas as ruas praticamente. Então isso tudo é consequência. Então tem sim, Yasmin, uma relação direta quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente está falando de saúde e tem uma relação direta com a raça, né? E aí com a raça negra. E tem uma relação direta com as políticas públicas, né, professor? A Constituição, quando estabelece o SUS, diz que ele se manifesta no território. Então não existe SUS sem território, porque a ideia do SUS é uma ação preventiva de saúde pública. É todo um marco internacional que entende que a medicação ela tem que ser evitada. A hospitalização, né, a política privada é uma política chamada hospitalocêntrica. E a perspectiva do SUS é de prevenção. Então, se eu faço prevenção, eu faço planejamento no território, eu preciso identificar as realidades desse território. Por exemplo, até bem pouco tempo, o Brasil não tinha uma política de anemia falciforme. E isso é uma característica clara do racismo dentro da saúde, porque a população negra é que desenvolve a anemia falciforme. Então, a partir do momento que nós tivemos um caso, outros casos, e isso se tornou, não é, visivelmente um escândalo, é que passou-se a ter, também pressão do movimento negro, etc., uma política para esse tipo de dimensão. Mas como é que isso não existia? Não existia porque não existia o cuidado com a saúde da população negra. Então a gente está falando de uma coisa que é corriqueira, né? A professora trouxe o exemplo da microcefalia, dos casos de microcefalias, e com a Covid não foi diferente. Então muitas pessoas que acabaram tiveram suas vidas ceifadas aí na questão da Covid, também são dessas populações. Uma cena curiosa que fica na minha mente é quando a gente vai numa feira livre, por exemplo, né? Então as pessoas transitam de forma natural naquele espaço, mas é um espaço que mistura-se muita sujeira, com esgoto a céu aberto, Isso afeta na qualidade de vida dessas populações, professora? Afeta, porque é uma questão de o ambiente adequadamente tratado, né, ele vai reverberar numa saúde, né, na questão do bem viver, na qualidade de vida, né? E quando esses espaços não são tratados de maneira adequada, e não por opção, eu sempre estou colocando isso, a alternativa que se tem, a forma de trabalho que se tem, a necessidade de transitar naquele espaço, isso afeta diretamente, né, esses corpos negros, né, na sua maioria, que vão sofrer essa consequência. Você falou da Covid agora há pouco, mais de 700 mil pessoas morreram, e se estatisticamente a gente for avaliar, a maioria dessas pessoas são negras, né? E não é coincidência, porque não há uma relação direta da Covid com sujeitos negros, há uma relação direta da Covid com a falta de qualidade de vida, de moradia adequada, de acesso, por exemplo, à água tratada. A relação é essa, não é coincidência, nem é uma relação direta por conta, vamos dizer assim, da biologia do corpo, né, negro. É a questão social mesmo, a questão racial e a questão econômica. Depois do intervalo, tem o nosso quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nessa edição traz o tema racismo ambiental. Aqui com a gente, a professora Tereza Cristina, ativista negra, doutora em serviço social, e Manuel Moraes, advogado e cientista político. Professora, e também Manuel, a gente fala sobre essas questões e parece que cada dia é mais necessário a gente trazer de novo o tema do racismo, ele aí a questão ambiental, a questão religiosa, e me parece que a classe política ou a questão é muito escondida, a gente não consegue ver de fato os problemas que estão acontecendo, ou tem alguém não querendo ver. E aí, Manuel, pensando um pouco nos direitos humanos, como fazer com que esses problemas que a gente está conversando aqui cheguem para a classe política, para que seja debatido isso? Enegrecer a classe política. Se a classe política não é negra, esse tema nunca vai ser pautado no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, isso não vai ser tema de política pública, os prefeitos não são negros, né? É exatamente isso que a gente estava falando. Há um projeto de segregação, não como americano, porque no caso dos Estados Unidos, a população negra era muito menor do que a população branca, então essa segregação ela era mais explícita.
né? Mas, por exemplo, na África do Sul, o apartheid era implementado ideologicamente. Havia uma população maioria negra, mas a minoria branca ideologicamente. Você sabe que já Gramsci chamava as escolas de aparelhos ideológicos do Estado, e esses conceitos parecem ideia do passado, mas eles são muito concretos, né? Ou seja, se a educação não for inclusiva, não tratar do racismo ambiental, não tratar dos racismos, não é? E, portanto, repito, não só da população negra, mas racismos que envolvem população indígena, população, né, cigana, ribeirinha, como a professora disse, os pescadores. Então, é essa perspectiva de o que no direito a gente chama, sabe, de um Estado plurinacional. A ideia de uma decolonialidade do Estado. Nós temos ainda um Estado muito colonial, marcado o direito por essa tradição, né, que marca uma forma muito, digamos assim, quem tem privilégio tem poder. E é interessante que as pessoas acham que o privilégio é um benefício. É legal o cara ter... É legal o cara, tipo assim, ser um branco rico que não foi preso há 20 anos. Parece que é uma virtude, parece que é uma virtude. Isso é uma virtude, num país sério, isso é uma vergonha, né? Enquanto que a população negra, essa não consegue roubar um pão da padaria, veja, e vai preso, né? Então é essa distorção que a gente precisa enfrentar com a democracia, mas também com a efetiva representação política da população negra. E aí, quando o Manuel fala sobre chegar nesses espaços para poder ter essa representatividade, eu gosto muito de fazer, olhar para as imagens, ter imagens das situações, né? Então a gente chega num espaço mesmo de deputados, por exemplo, a gente tem um negro, né? Então é uma visão negra, né? Às vezes a gente esquece que dentro do próprio movimento negro existem outras visões de negros que podem contribuir, né? Então se você pega sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo negro, vai ter sempre aquela visão limitada. Limitada não no sentido de que aquela pessoa é limitada, mas que, tipo, a gente poderia agregar outras ideias, outros pensamentos. Professora, é um desafio enorme chegar a ter esses espaços, trazer essas pautas, como a gente pode atacar esse problema. Com certeza. Eu vou começar a fazer um gancho da fala do professor Moraes, quando ele traz essa questão do enegrecer a classe política, né? E eu complemento, professor, enegrecer e dar condição dessa classe política exercer o seu papel. Porque quando você fala, Del, de que essa fala acaba sendo repetida, aquele mesmo sujeito, aquela mesma pessoa ali na plenária fazendo essa fala recorrente, chega um momento que não tem mais essa escuta. Então, a gente lembra, por exemplo, do que foi o assassinato de Marielle, né, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher homossexual, por ser uma mulher que trazia as pautas para essa discussão e que incomodava, no limite, aqueles sujeitos que não queriam que aquele corpo falasse, que aquele corpo transitasse. E essa presença, ela precisa vir carregada dessa representatividade, porque também aquele sujeito que está ali, ele não é um objeto, ele não é um robô, ele é um sujeito. Então, tem emoções, tem sentimentos, tem desgastes emocionais, né? Porque quando você fala, quando eu penso nessa questão, sempre me vem cenas. É uma discussão muito visceral, porque eu não estou falando da vida do outro. Eu estou falando da minha vida, eu estou falando de que, a partir do momento que eu nasço, o meu corpo já é um corpo político. Eu já saio de casa fazendo política, porque o meu corpo é político, né? Então, quando eu transito nos espaços, eu estou dizendo isso. E quando eu ocupo espaços que, como Lélia Gonzalez dizia, quanto mais você sobe na pirâmide, menos pares você vai ter trocando com você. Então, acaba sendo uma solidão muito grande, né? E a gente quer mais pessoas nesse processo. Então, é isso. Eu acho que as políticas, elas servem a isso. A política de cota, a obrigatoriedade de cota no concurso público, na ocupação de cargos, na educação, em todos os espaços é isso. Quando o Estado reconhece isso e faz valer esse direito, é que, de fato, a gente vai enegrecer tanto a política como a gente vai formar as pessoas, né, trazer essa informação, esse conteúdo, porque as pessoas tomem consciência na hora da escolha do voto, não é? E que não se deixe levar por fake news, por falas enganosas. Não é à toa que a gente está aí nessa discussão da votação dessa PL, para combater exatamente isso, que é o que tem pautado a nossa política. Infelizmente, a gente já tem um déficit de educação, e ainda com fake news fica mais difícil ainda as pessoas tomarem realmente consciência dessa realidade. Então é isso, é enegrecer esses espaços de uma forma geral, a classe política também, e trazer essa informação para que as pessoas façam suas escolhas com base em conhecimento e saber. E essa discussão do enegrecer é uma discussão muito real, muito atual, muito forte, atravessa a gente de formas, das mais diversas formas. Por exemplo, mesmo a gente apresentando o programa aqui agora, fazendo esse programa tem eu e você, que somos negros, né, e o Manuel. Então as pessoas às vezes
tende a pensar que é uma questão de protocolo, de que o programa fala de direitos humanos, tem que ter os negros lá. Mas não, é também pensar nessa contribuição da pessoa branca, do parlamentar branco, que vem para cá para discutir direitos humanos com a gente. Isso fortalece a nossa causa também. Nós temos um grande pensador de direitos humanos chamado Axel Honneth, que ele fala da teoria do reconhecimento. A gente tem a dimensão do enegrecer, mas também do reconhecimento. A pergunta central nessa transição é: eu tenho algo a contribuir, seja branco, seja negro, seja índio. A questão nossa não é só ter um parlamento negro ou só ter um parlamento branco, mas por que não ter um parlamento plural? Sim. Por que ele não ser proporcional? Ou seja, se eu tenho uma boa população negra, por que eu tenho tão pouco negro nos espaços de poder? Aí isso se reverte no racismo ambiental, porque se eu tenho menos poder de decisão, porque vejam, vamos entender, quando eu falo menos juízes, desembargadores, menos médicos, eu estou falando dos espaços de poder, menos recursos serão destinados a essa população que está vulnerável. Então, claro que para que essa população que está vulnerável, ela não só está vulnerável ambientalmente, ela está vulnerável da cultura, do acesso à educação, do acesso ao letramento, à saúde pública de qualidade, tal. Então, o que a gente está propondo não é nada mais, nada menos do que tem na Constituição. É o reconhecimento, reconhecer que existe racismo, reconhecer que existe desigualdade, reconhecer que existe racismo ambiental e enfrentar isso com dignidade. Eu acho que o Brasil, nós temos uma cultura do não enfrentamento. E era exatamente o que Tereza dizia, vamos colocar debaixo do tapete, porque parece que a gente resolve o problema do racismo não discutindo o racismo. A gente não é racista porque não é racista. Sim. Aí quando o racismo acontece, nossa, tem um racismo aqui na escola, tem um racismo aqui no prédio, no condomínio, tem um racismo aqui na... Mas veja, não é porque porque surgiu um caso, é porque existe estruturalmente. Então é só a gente enfrentar isso com dignidade, e aí brancos, negros, porque veja, o racismo também afeta os brancos. O racismo não pode ser uma pauta só dos negros, também tem que ser uma pauta dos brancos. E se não for uma pauta dos brancos, também não vai ser enfrentado com o devido enfrentamento. Eu só queria concluir, veja, o momento que a gente vive hoje, com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? A potência das falas dele, o papel que ele tem desempenhado, quantos ministros brancos de direitos humanos nós não tivemos, né? E que foram dignos, Paulo Vanucci, nós tivemos Maria do Rosário, que são mulheres e homens brancos e fizeram um trabalho extraordinário. Nada depõe contra eles, mas que bom que a gente tem Silvio Almeida, né? E aí, professora, você é um exemplo, você está aqui como um exemplo também para a gente, de que a educação ajuda nesse processo. A educação como pesquisadora, e desde a base até essa etapa mais final, na verdade não final, né? Essa etapa mais madura dos nossos estudos é um aliado muito forte para a gente nessa questão. Fundamental. Eu sempre digo que a educação ela foi meu guia, meu condutor da minha vida profissional como todo. Eu sou filha de professores, né? Mãe professora, pai professor do ensino médio e fundamental, e toda a minha trajetória acadêmica foi pautada nessa questão, né? Porque eu sempre digo assim, nós sujeitas negras e negros, a gente nasce duas vezes, né? Quando a gente nasce efetivamente e quando a gente se descobre negras na sociedade. Porque até então a gente acha que muitas coisas que acontecem com a gente é como se fosse um defeito meu, né? E na verdade não é consequência do que esse racismo tem colocado. E aí a educação ela é fundamental, né? Eu estou aqui como professora, doutora, analista, né? Concurso público, na época não tinha a cota para negros, quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado também não tinha, mas eu fui galgando esses espaços com esse discurso, que o meu mestrado eu discuto a questão do racismo, focado na questão dos movimentos sociais, movimento negro. No meu doutorado eu fui discutir racismo ambiental, essa interface entre racismo e meio ambiente. Eu estudei a realidade da comunidade da Ilha de Deus, que é uma comunidade pesqueira que sofre, né, no seu cotidiano, afeta a pesca, a questão da poluição das marés, dos rios, né, e do oceano de uma forma geral. E essa questão da educação ela é fundamental, né? O Manuel falava, uma coisa que é importante é a gente falar desse letramento, né? Não só o letramento acadêmico, mas o letramento racial. Ele é fundamental para que a gente possa começar a fazer a diferença. Infelizmente, nosso programa chega ao final. Professora Tereza, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Grata eu pela oportunidade, parabéns pelo programa, né, por vocês terem trazido pautas tão importantes e tão atuais, né? É importante a gente fazer com que essa juventude, e sobretudo, e a população em geral tenha acesso a esse tipo de discussão. Manuel, obrigado pela parceria de sempre. Gratidão, estamos juntos. O TVDH é um projeto
da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação, Direitos Humanos na Mídia. É uma parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação e com o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, também o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!